Olá pessoal, estamos começando mais um programa F5, uma produção do Centro Universitário FUNORTE que é exibido no canal da TV FUNORTE no YouTube e no canal 12 da NET. E eu sou Eupídio Rocha, estou aqui com a minha colega Maria Fernanda para mais um bate-papo sobre esses temas relevantes, atuais ou o que está acontecendo de importante, né? Como sempre, nosso programa está maravilhoso, né, Eupídio? Cenário novo? É isso. A modéstia aqui, né, mandou lembrança. Mas, enfim. Olá, pessoal. Agora falando sério, porque o assunto hoje, de fato, é muito sério e muito importante. Dia 23 de março é comemorada a data, né, é o Dia Internacional contra a Discriminação Racial. E aí a gente trouxe dois convidados super especiais para conversar um pouquinho com a gente sobre isso. A Andréia Pereira, diretora de Relações Institucionais do IFNMG, e o professor Warner Brito, aqui também da FUNORTE e psicólogo. Bom dia, boa tarde, boa noite, Olá. né? Afinal de contas, a gente não sabe, né, a hora que vão estar nos vendo. Então, vamos começar nosso assunto e eu queria que vocês falassem um pouquinho da importância da gente evidenciar certas datas, como essa, 20 de novembro, né? Consciência Negra também. Sim, obrigada pelo convite, eu agradeço, né, ao F5 por ter nos convidado. É uma data de reflexão em relação à discriminação racial, mas é muito bom e importante a gente discutir isso fora do 20 de novembro, sabe? Então eu acho que evidenciar esse assunto, ele tem que ser um assunto que vai ser discutido ao longo de todo o ano, sem depender de datas que marcam a história da escravização, do povo negro e de luta, né? Porque o racismo, ele é cotidiano, né? É todo dia, todos os dias nós sofremos as consequências desse racismo estrutural. Então, a luta, né, as discussões e as reflexões, elas também têm que ser cotidianas, tem que estar no dia a dia e tem que estar em todos os setores, não somente nessas datas, né, que também são importantes, que a gente tem que refletir sobre elas, mas discutir todos os dias e tentar levar esse assunto para todas as pessoas. E complementando o que a Andréia falou, é importante nós pensarmos na questão da invisibilização que existe com relação a uma série de questões que podem ser vistas pelo viés do racismo. Então, inclusive quando a gente tem autoridades que dizem que racismo não existe, que são casos pontuais, isso faz parte de um processo de invisibilização. Então é bastante importante que a gente tenha essas datas para que oficialmente se trate do assunto, mas corroborando completamente a fala da Andréia, a gente precisa discutir sobre o racismo todos os dias, porque as pessoas que são afetadas pelo racismo o sofrem todos os dias. Inclusive quando não sabem, inclusive quando não prestam atenção, inclusive quando descobrem, depois de anos, que em determinadas situações estavam sofrendo racismo. Exatamente. E como é que vocês enxergam, por exemplo, os principais desafios das pessoas, daqueles e daquelas que sofrem do racismo? Eu vejo, Eupídio, que a forma que a pessoa enxerga o mundo é o principal desafio pessoal, porque para muitas pessoas, como a gente falava da invisibilização agora há pouco, as pessoas que sofrem o racismo, às vezes também permitem que o racismo ocorra. Não vou dizer que elas praticam o racismo, porque às vezes é complicado de você pensar que uma pessoa é sujeito e objeto de uma questão como o racismo. Mas às vezes elas acabam reproduzindo o que o racismo nos traz como efeitos. E isso a gente pode dizer no dia a dia, a gente pode dizer quando a gente está conversando com qualquer pessoa, que a gente olha para ela e a gente já imagina que ela seja X ou Y ou Z por causa da roupa que ela está usando, por causa da cor da pele, né? Quando a gente vê a Andréia, que é uma diretora de um instituto, quando se olha para mim, que sou um profissional, um professor, um psicólogo, normalmente as pessoas olham para nós e não nos leem dessa forma. E isso já é um dos efeitos do racismo. E você ter que ficar atento a isso durante todo o tempo é algo que causa muito sofrimento psíquico, ainda que a pessoa não saiba o que esteja de fato acontecendo. Warner, você falando disso, eu me recordei aqui de um episódio que aconteceu agora há pouco no Big Brother, né? A Natália
que é uma mulher negra falando sobre a questão da escravidão, né? E ela colocando eu não lembro as palavras, né? Que ela usou. Disse bem assim, nós fomos, ela inclusive utilizou escravos, que não é o termo adequado, né? O termo correto é escravizados, porque nós somos fortes, foi essa a fala dela. Nós somos fortes, nós somos eficientes. Eu lembro da palavra Por isso eficiente. nós fomos, né? Nós somos escolhidos, foi mais ou menos esse discurso, escolhidos. Bom, aí a gente já vê você falando disso, né? Que às vezes até é objeto e sujeito da situação. Aí acontece isso até com a questão da mulher também, Mas né? tem uma coisa, Maria Fernanda, quando eu vi a fala dela, é uma fala que, claro, né? Ela é uma mulher negra, assim como eu fico triste de ter ouvido. Mas eu não a condeno pela fala dela, e essa fala dela só reflete o quanto o sistema racista é cruel, porque ele faz, olha para você ver como que é um sistema absurdo, ele faz com que a pessoa negra ela não reconheça a violência que os antepassados sofreram e que ela sofre na pele cotidianamente, né? E para a pessoa ela ter essa consciência, porque o racismo, né, o sistema escravocrata, ele não quer que a pessoa tenha essa compreensão, né, de que ela está sendo violentada, que ela está sendo escravizada. E hoje, né, reflexo de todo esse sistema que a gente, que o Brasil passou, né, e outros países também, o sistema não quer, a sociedade não quer que os negros tenham essa compreensão, ou seja, que os negros não tenham uma consciência racial, sabe, um letramento racial. Ela é uma menina de 22 anos, mais ou menos, né? Bem nova, muito nova. Você já vê, né, que a Natália carrega um poder de uma mulher que tem que enfrentar o mundo para ocupar os espaços que ela tem que ocupar, que ela quer ocupar e que ela tem todo o direito de ocupar, e ela traz essa fala. Então, a gente não pode dizer, como o Orney disse, que ela está sendo racista, né? Ela não está sendo racista. O negro, a pessoa negra, ela nunca vai ser racista. Quando a gente sempre fala para as pessoas brancas, fala assim, mas o negro é o pior racista que existe. É impossível. Uma pessoa negra, gente, entendam isso, uma pessoa negra, ela nunca vai ser racista, porque o racismo é um sistema de opressão das pessoas brancas, da branquitude, para com as pessoas que foram consideradas inferiorizadas, no caso, né, os negros, né? Então, a pessoa negra, ela nunca vai ser considerada, ela nunca é, na verdade, racista. É interessante pensar no caso da Natália, e a gente se remete ao outro Big Brother, que foi quando tudo explodiu com o cabelo do João e etc. Como é fácil para o sistema racista culpabilizar os negros de eles estarem sendo racistas, como a Andréia falou, ou se não há nenhum tipo de palavra mais específica, chamam de mimimi. E aí a gente se lembra que mimimi, na realidade, não é nada mais, nada menos do que o sofrimento que não está na sua pele. Porque quando é com os outros, é mimimi. Quando é com você, a coisa é completamente diferente, né? E um outro ponto não é porque a pessoa é preta que ela vai saber sobre isso que a gente está discutindo aqui. Não é porque a pessoa é LGBT que ela vai saber sobre como funciona o sistema, qual é o funcionamento da comunidade LGBT, enfim. O letramento a que a Andréia se refere é algo extremamente importante, e isso remete à sua primeira pergunta, da importância de a gente estar aqui falando sobre isso, para que as pessoas possam se despertar para esse assunto, possam perceber e possam, a partir disso, inclusive, combater. Porque se está tudo bom, está tudo bem, você não vai fazer nada. Tá tudo bem. Se tá tudo bem, tá tudo bem. E, infelizmente, não tá tudo bem. E embora é importante que as pessoas negras tenham esse letramento racial, tenham essa consciência, saibam as circunstâncias racistas em que elas estão inseridas, embora tudo isso seja importante, mas a gente não tinha que saber isso, não. Eu não tinha que ter obrigação de saber sobre isso, né? Na verdade, eu costumo dizer o seguinte, o problema do racismo é um problema da branquitude, né?
branquitude a gente entende como esse sistema também, essa compreensão das pessoas brancas. São elas que têm que estudar sobre isso, são elas que têm que saber, não é a gente não, que tem que entender. Por conta da falta de interesse na pauta, no assunto, por falta de empatia, por querer ainda manter os privilégios, né? Por querer manter esse sistema racista, na verdade, é que as pessoas não têm interesse de discutir esse assunto. E aí a gente, para que a gente nos defenda, para que a gente saiba nos posicionar, a gente tem que acabar aprendendo sobre essas questões para enfrentar, né, as circunstâncias da vida. Quando você pergunta, Eupídio, sobre as dificuldades, os desafios, o desafio é respirar, sabe? É levantar da cama. Não tem um dia que eu não me levante da cama e eu até que automaticamente não pense como que eu vou me comportar, com que roupa eu vou, como que eu vou agir. E talvez eu não pense, eu vou agir assim porque a sociedade é racista, mas está ali enraizado, né? em todas as minhas ações, em todas as minhas falas, todas as minhas atitudes. É como se eu não fosse eu por conta do racismo, porque tudo em mim está ligado a essa questão. Como se, na verdade, assim, Andréia, a minha percepção do que você está falando é como se você tivesse que provar mais do que outra pessoa que você tem aquela competência, que você está preparada para aquilo, que você, né, tem condição. Né? É engraçado, porque eu estava escutando um podcast que falou muito disso, assim, né? A pessoa falando, eu tô vendo uma pessoa maltrapilha e tô vendo um de terno. E eu tô no Rio de Janeiro. O que eu vou fazer? Talvez no que tá maltrapilho, né? Eu vou atravessar a rua e talvez quem vai me assaltar, aí a pessoa até falou, igual acontece, né, com os políticos e tal, vai ser o de terno. E aí, outro exemplo que ele deu também relacionado a isso, ele falou assim, se um médico que não tem aquele estereótipo de médico, ele alcança um patamar de referência, você pode ter certeza que ele é muito bom, porque ele teve que se esforçar muito mais para chegar ali do que uma pessoa que teria aquele estereótipo ali, né, de médico e tal. Bom, eu não consigo enxergar esse estereótipo de médico, mas em algumas outras profissões que a gente imagina isso, né? Então talvez seja isso que você está falando, né? Exatamente. E essa palavra, estereótipo, é uma palavra boa, né? Boa, sim, é uma palavra que exemplifica essas situações. Porque, por exemplo, dá um exemplo muito prático de algo que aconteceu comigo, assim, e que depois eu fui raciocinar e falar, gente, por que eu fiz isso? Ai, que ódio de mim, sabe? Eu morando em Brasília, eu fui numa dermatologista e eu queria resolver uns problemas de mancha na minha pele e tal, umas pintinhas. E aí ela falou que não tinha jeito. Que não tinha tratamento para isso. Não, isso não resolve, não. Eu saí de lá e fiquei assim, gente, mas como assim? A medicina tá tão avançada, não tem jeito? Como é que essas pessoas... Não é possível. Não é possível. Não é possível. E aí depois eu fui pesquisar, ler, falei assim, gente, pelo amor de Deus. Ou seja, olha para você ver, ela provavelmente achou que eu não tinha condições de bancar um tratamento desse e não me passou. Até porque, isso que você falando da questão do médico, é uma coisa tão perigosa, porque na própria faculdade de medicina, os profissionais, o Warner pode até me corrigir porque está na área da saúde, se eu estiver errada, um médico não vai indicar um medicamento para uma pessoa que ela não tem condições de comprar. Então, ele vai indicar ele vai conhecer o paciente e vai indicar um medicamento mais adequado, que é possível, né? Que é mais real. Só que isso não pode ser a régua. Isso não pode ser para... Por que ela olhou para mim? Comprovante bancário, não é que vai saber. Sim. Aí, detalhe, olha o que aconteceu. Aí eu mudei aqui para Montes Claros, comecei a trabalhar no Instituto Federal e estava louca, né, querendo cuidar da minha pele e tal, né, ficar ainda mais bonita. E aí eu fui no dermatologista e pedi uma indicação de uma amiga minha. Ela falou assim, não, André, você vai em tal dermatologista. E eu queria uma dermatologista preta, né, que compreende melhor as questões da nossa pele, mas enfim, não tinha. Fui nessa dermatologista. O dia que eu fui, por conta desse episódio passado, eu coloquei a melhor roupa. Eu fui toda arrumadona,
Olha para você ver. Olha o que o racismo faz com a gente. Eu fui toda arrumada para o consultório, cheguei lá, a primeira coisa que eu falei, ô doutora, deixa eu te falar, eu sou amiga de fulana de tal, do Instituto. Que me recomendou. Foi ela que me indicou, eu trabalho lá no Instituto Federal. Sabe para que isso? Para ela entender, tipo assim, pelo amor de Deus, você pode passar aí os produtos caros, os tratamentos, que eu vou pagar. É um grito, sabe? Depois eu até arrependi, porque os produtos realmente foram muito caros. Podia ter, né? Teve que pagar um preço. Eu tive que, né? Mas tudo bem. Eu acho que eu podia ter falado menos coisa, né? Mas enfim. Olha o que o racismo faz. Um episódio que tinha acontecido comigo 2 anos antes dessa consulta. Então, você tá entendendo? As marcas do racismo, elas não apagam na vida da gente. Sabe? Literalmente. E há algumas questões que também acho que vale a pena a gente utilizar para ilustrar, quando a Andréia falou da questão da dermatologista. Hoje em dia eu sou procurado por pessoas pretas no meu consultório exatamente pelo fato de eu ser uma pessoa preta, porque a pessoa sente que ela vai ser mais bem compreendida. E não, tá errado. Todo psicólogo tinha que dar conta de compreender. Nós temos uma disciplina que eu ministro no curso, que é justamente sobre diversidade e relações étnico-raciais, em que a gente trata do papel do psicólogo diante de questões como essas. Porque, por exemplo, uma pessoa certa vez virou para mim e disse, olha, eu vim aqui porque eu fui numa outra profissional e ela falou, eu estava reclamando de uma coisa, ela falou comigo que racismo não existia, era uma coisa da minha cabeça. Como é que isso pode funcionar? Né? Então, é muito importante a gente compreender todas essas ações. Concordo em gênero e número com a Andréia quando ela diz que é uma luta diária, ainda que a gente automatize algumas coisas, mas é naquele momento em que você vai escolher a sua roupa, é aquele momento em que você vai ver como é que você vai falar, é aquele momento em que você compra um telefone melhor, que você arruma, você vai a uma loja mais específica assim, você paga às vezes em 12 vezes um tênis caro, porque infelizmente a gente tem obviamente uma confusão que é completamente aleatória, mas por um lado, mas que por outro faz certo sentido, de que preto e pobre tá tudo junto. E as duas coisas acabam sendo marcadores sociais que fazem com que as pessoas, por exemplo, nos tratem de uma maneira, às vezes, não tão atenciosa, ou enfim, algo desse tipo. Então, é muito importante se pensar isso, porque é uma luta diária. É algo em que todo o tempo a gente tem que estar pensando. A minha mãe, muito sabidamente, fala assim, você não vai desarrumar para os lugares, não. Por quê? Porque se você vai desarrumado, vão achar o maltrapilho, como você mesma disse mais cedo, vão achar que eu sou o maltrapilho e vão me tratar mal. E como é que eu vou lidar com esse me tratarem mal? É um mecanismo de proteção? É um mecanismo. Mas, como a Andréia disse também mais cedo, não seria necessário a gente precisar de ficar pensando coisas desse tipo. Porque a forma com que nós somos aquilatados é muito estranho como que algo que foi feito para facilitar, que o estereótipo ele é ruim, mas ele foi feito para a economia cognitiva. Eu consigo generalizar, então eu não preciso ficar pensando cada pessoa uma por uma. No entanto, essa generalização, quando é negativa, e a maioria das vezes o estereótipo é negativo, coloca todo mundo numa mesma sacola, e todo mundo dessa sacola está sempre colocado numa sacola ruim. E nunca numa sacola positiva. Como é que está na nossa cidade essa questão do racismo? Olha, é preocupante, porque Montes Claros, embora seja uma cidade, né, de médio porte, né, uma das maiores do estado, referência do norte de Minas, onde a maioria das pessoas são negras, né, ou pardas. Então, assim, e a gente ainda observa o racismo, que não é velado, né? Mas porque tem aquela certa acolhida, como se o mito da democracia racial, que nós convivemos... A gente é muito receptivo. Receptivo, ainda mais mineiro, norte mineiro, acolhedor.
Mas a gente vem de um histórico de racismo que ainda perdura, sabe? Na minha análise, Montes Claros ainda é uma sociedade em que esses estereótipos, né, que colocam todo mundo no grupo ruim, é muito nítido, assim. Então, se me perguntarem, Montes Claros é uma cidade racista? É uma sociedade racista. E como que a gente observa, como que a gente afirma, por que eu posso afirmar que Montes Claros é uma cidade racista? Exemplos concretos, assim. Você vai, por exemplo, nas lojas do shopping de Montes Claros, né? Naquelas lojas, né, mais requintadas, lojas mais chiques, caras, de marcas, etc. São poucas as meninas e os meninos negros que vocês veem trabalhando nesses espaços. Que detalhe, são empregos que também não estão numa posição social privilegiada, né, e tal. Mas tá vendo como é que essa questão desse estereótipo que você fala, esses espaços não oportunizam essa diversidade, sabe? Cargos políticos, cadê os negros numa cidade, numa região negra? Cadê os negros na política, né? Na Câmara de Vereadores, prefeitos de Montes Claros e prefeitos, não existe, né? A gente não tem essa referência, sabe? Então, são questionamentos que eu faço e isso reflete na minha vivência aqui, nos ambientes que eu frequento, né? Eu vou em restaurantes, eu praticamente sou a única preta, se eu for num restaurante mais fino, mais requintado, mais caro, né? Nos cargos de poder também de outras empresas, de outras instituições. Então, como dizer que não tem racismo, né? É impossível não falar isso. Então, Montes Claros é uma cidade que precisa evoluir, desenvolver nas discussões dessa situação, para reverter esse racismo que impera aqui, educar a branquitude para que ela enxergue esse racismo que nem elas mesmas conseguem enxergar. Eu vou aproveitar para fazer uma proposta. Uma proposta para todos vocês perceberem a respeito do racismo, não só na nossa cidade, mas em qualquer outro lugar. Em todos os ambientes a que vocês forem a partir de agora. Façam isso uma semana. Todos os ambientes a que vocês forem. Percebam qual é o número de pessoas pretas naquele lugar. Percebam, em elas existindo, provavelmente vai ter minimamente um. Em elas existindo, quais são as ocupações que essas pessoas têm, quais são as posições que essa pessoa tem. E façam uma análise. É um convite, mas eu infelizmente sei qual é a resposta para esse exercício. Perfeita essa proposta, perfeita. A gente faz isso de normal, né? A gente já faz isso. Naturalmente. Aqui mesmo a gente já olhou assim. Já visualizou? Nós já visualizamos. E olha que a gente até falou disso, né? A FUNORTE é aí uma das, né? A gente tem uma miscigenação, né? Tem representantes, né? Muitas mulheres, muitos negros, muitos LGBT, enfim, a gente tem vários representantes aqui, né? Sim, sim. Tanto é que a FUNORTE sempre trabalhou com uma política de ação social, de bolsas, de ofertar bolsas para pessoas carentes. Consequentemente, essas pessoas carentes, né, a maioria são pessoas negras e ou pardas, isso não sou eu que estou falando, são as estatísticas, as pesquisas. Então, a FUNORTE sempre teve essa preocupação. Eu, inclusive, sou oriunda dessa ação, dessa política, né? Então, e na realidade é aquela questão que vocês falaram, né? O sistema ele vai querer esconder todas as pessoas que para ele são diferentes. E para ele vão ser diferentes justamente os não brancos, os não homens, não héteros, né? Então é justamente isso. E aí a gente vê isso muito claro. Isso é uma coisa muito, muito interessante que vocês falam, porque eu imagino que é isso, né? É aquela preocupação, como é que eu tenho que me comportar e como é que eu tenho que me apresentar para não sofrer aquilo que eu já sei que é algo que vai ter alguém que está esperando eu escorregar, né? Sim. Aí eu acho que vai até para a questão que você estava falando da saúde mental, né? Você tem que ser aquela pessoa que está sempre se cuidando, porque se você der uma derrapada, você sabe que aquela derrapada sua não vai ser
considerada como foi a minha, como foi a de outra Não vai pessoa. ser perdoado. Não, exatamente. Não vai ser Até perdoado. porque vão usá-la como exemplo, né, Andréia? Vai falar assim, ó, Tá eu não vendo? disse, eu não pude, falei. que aí coloca o dedo, né? É uma situação complicada mesmo. E quando, por favor. E aí leva a gente para essa perspectiva, né? É preciso realmente ter a visão política e a visão mais complexa da situação para tentar reverter, né? Sim, sim. Falarmos a respeito, lembrarmos que sim, o racismo existe, estudarmos todos a respeito, concordando completamente com o que a Andréia falou, para a branquitude de uma maneira ainda mais importante, porque afinal de contas, sabe quando faz assim, ai, mas eu não sou racista, eu até tenho amigos negros, que acabou virando uma piada de mau gosto, porque já é o próprio racismo, é para que esse tipo de coisa aconteça cada vez menos. Porque está tão nas nossas veias, inclusive nas nossas, porque se nós fazemos parte dessa sociedade racista, nós estamos dentro desse sistema racista, é missão de todo mundo tratar um ao outro enquanto ser humano. Não existe nenhuma outra questão. É tratar a outra pessoa enquanto ser humano. Se nós considerarmos as pessoas para além de pele, de orientação sexual, de tamanho, de compleição física, de cargo que ocupa, de local onde mora, se a gente der conta de passar desse ponto, certamente a gente vai ter uma sociedade, não sei se mais justa, mas minimamente mais equânime. Porque é engraçado isso, porque o negro ele só vai ser, entre aspas, aceito, né? Se ele ocupar esse lugar, né? Dependendo da posição que ele ocupa. Então, assim, eu já ouvi exemplo, pessoas falarem comigo assim, tá vendo? Aí, ó, você conseguiu! Né? Remetendo à questão da meritocracia. Então, assim... E você conseguiu porque todo mundo pode conseguir, né, Andréia? Você conseguiu porque todo mundo pode conseguir. Quem não conseguiu é porque é preguiçoso. E não é... E ninguém nunca viu, né? 2 faculdades simultâneas, mestrado, doutorado, noite sem dormir, etc, etc. Isso não é levado em consideração. Não é levado em consideração questões alimentares, né? Porque eu não podia me alimentar direito, não tinha dinheiro para poder ir e voltar para minha casa, né? Até o fato de fazer 2 faculdades, por que esse desespero, né? Por quê? Né? Porque a pessoa negra, ela não pode perder tempo. Natália do BBB, olha para você ver, uma pessoa considerada não ter letramento racial, ela falou, eu não tenho a opção de desistir. Ela falou isso numa prova de resistência. Então, até remetendo àquela primeira pergunta que você tinha feito, Eupídio, tudo na nossa vida, todas as nossas escolhas, elas são atravessadas pelo racismo. Porque eu, Andréia, que estou aqui falando, nem sempre eu tive essa consciência racial, né? Na verdade, a minha consciência racial, e agora que eu estou cada vez mais estudando e me aprofundando em relação a essas temáticas, ela é muito recente, né? Na verdade, desde a minha infância até os meus 28 anos, mais ou menos, eu queria me embranquecer, né? Então, assim, eu alisei o cabelo, eu queria ganhar dinheiro, porque se eu ganhasse dinheiro, na minha cabeça eu ia ser respeitada, eu ia ser aceita, né? E isso é uma coisa que o racismo faz, que o sistema faz. Só que aí, o que me fez virar a chave? Eu percebi que não basta ganhar dinheiro, não basta fazer 2 faculdades, não basta ser mestre, não basta ser doutora. E olha que o povo fica, mas você fez doutorado onde? Aí eu, na UNB. Na UNB? Né? Você, Maria Fernanda, tem certeza que se você, né, tivesse doutorado na UNB, ninguém iria assustar? Não ia falar, Maria Fernanda, parabéns. Comigo as pessoas assustam. Não basta ser concursada de uma instituição federal e não basta ser diretora de desenvolvimento institucional. Eu ainda continuo enfrentando racismo todos os dias em todos os espaços que eu ocupo. Então, assim, foi essa constatação que me fez falar assim, não, então agora eu entendi. Agora eu vou, já que eu incomodo, eu vou continuar incomodando, mas eu vou incomodar agora com consciência racial, com letramento, com estudo e ocupando cada vez mais espaços que essas pessoas não querem que eu ocupe.
E você ocupa os espaços para não precisar de uma desculpa, para usar uma desculpa, né? Agora eu tenho dinheiro, agora eu tenho sabe, não, agora eu estou ocupando meu espaço porque eu tenho... É meu direito. É o direito e, de certa forma, é até uma obrigação, né? Porque tem que se tornar visíveis. Vocês são importantes justamente para se mostrarem, para se tornarem visíveis para os outros e as outras entenderem que elas podem fazer isso, que elas podem chegar lá, né? Essa representatividade. A questão da representatividade, que é uma palavrinha que a gente fala tanto, né? E que de vez em quando o pessoal fala que é mimimi. É outra palavrinha que o pessoal gosta de falar que é mimimi. E que é algo óbvio, né? Mas que se tornou óbvio que nos últimos 10, 20 anos praticamente, se a gente for pensar, é basicamente isso. É uma coisa final do século XX e início do século XXI, né? Sim. Apesar de toda a luta que teve antes, né? Sem dúvida. A gente, infelizmente, está chegando, né, no final do nosso programa, assim, um assunto tão bom, assim, eu acho. Parte 2, eu acho porque que falta tem que ter muita parte coisa 2, parte 3, parte 4. Eu acho que, na verdade, deveria ter um programa só para tratar dessas questões raciais. Eu acho. Entendeu? Inclusive, eu posso ser apresentadora. Nós, né? Nós dois. Nós dois. Né? Mas pra gente encerrar aqui, eu queria fazer uma pergunta que talvez vocês não tenham uma resposta para a minha pergunta. Eu acho que talvez é a pergunta de 1 milhão. Mas e aí, como é que a gente faz? O que talvez seria o ponto final para isso? Eu criei uma proposta para isso. Uma metodologia. Sabe? Uma metodologia, assim. É claro, né, a sociedade, as pessoas têm que estudar, têm que ler, têm que se interessar pelo assunto. Mas a escravidão no Brasil, ela foi uma lei. O Estado autorizou. Era legítimo. Não era uma coisa errada. Era uma coisa legal, né? Então, foi responsabilidade do Estado implantar esse sistema escravocrata. Então, o Estado, o poder público, os governantes têm a obrigação de fazer de tudo para acabar com o racismo no Brasil. Entende? Então, quando eu falo isso, é preciso ter intervenções políticas em todas as esferas da sociedade para poder acabar com o racismo e para poder fazer com que a pessoa negra ela se sinta bem, ela não sofra racismo e ela se sinta acolhida e ela realmente faça parte dessa sociedade que é o Brasil. Então, como assim? É preciso educar os professores, né? É preciso instituir disciplinas que tratem da questão da negritude, do racismo, da história da África. Isso tem que ser obrigatório, né? Mesmo, e acontecer, e ter treinamento, e cobrar isso dos professores. É preciso que o poder público invista na área da saúde, com profissionais negros na área da saúde. É preciso que o poder público tem que ter cotas para pessoas negras na política. Gente, cotas não é para acabar com o racismo. Cotas é para gerar representatividade. Então, assim, não interessa. É para colocar o negro lá, no lugar que sempre foi negado para ele. Então, todas as ações possíveis que o poder público pode fazer, ele tem que fazer. Para que a sociedade comece a entender, né? E quando eu falo sociedade, a branquitude comece a entender que nós aqui, nós não somos visitantes, nós somos donos dessa terra. Isso aqui é nosso, isso nos pertence. Então o poder público tem que agir agora. É isso. Eu acho que o que a Andréa traz do geral, eu vou partir para um pessoal. Reconhecer a existência do racismo é o ponto inicial para se combater o racismo, para se tratar o racismo, para se evitar ações que sejam racistas, para que se possa discutir de uma maneira mais aberta, de uma maneira mais livre a respeito do racismo, porque a partir do momento em que as pessoas têm consciência, em que a branquitude tenha consciência dos seus privilégios, isso acaba refletindo na sociedade de um modo geral. Porque na hora que aparecem as cotas, agora os negros querem privilégios. Não tem nada disso. Reparação histórica é colocada exatamente no ponto de que, se o Estado foi responsável, o Estado também precisa ser responsável pela reparação que acontece agora. E no nível pessoal, a partir do momento que todo mundo entender que o racismo é uma realidade,
a gente vai conseguir fazer, inclusive, com que as instituições políticas consigam operar políticas públicas em função de tudo isso que a Andréia está falando, que pode parecer um sonho, mas que eu concordo que não é. Precisa ser transformado em realidade. É isso aí, gente. Foi uma discussão muito legal, um tema muito relevante, né? Nossos dois convidados, nosso convidado e nossa convidada, né? Show de bola. Obrigada. E aí a gente vai para um pequeno intervalo e já a gente volta com a continuação do nosso programa. E na volta a gente vai voltar com o quadro, né, do Elpidio. Fala um pouquinho pro pessoal, Elpidio, como é que vai ser seu quadro aí hoje? É aquele quadro que a gente fala sobre cinema, sobre seriados, sobre literatura, sobre música, embora eu conheça pouco de música, mas nos outros eu ainda consigo falar e dar uma disfarçada boa. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Olá pessoal, estamos aqui com mais um quadro Papo Cultural do programa F5 e esse quadro, como você já conhece, né, a gente discute cinema, literatura, seriados de TV, música, teatro, a gente discute um pouco de cultura em relação ao tema que é a entrevista do dia, né, a entrevista do programa. Como a gente está fazendo a discussão sobre o Dia Internacional da Discriminação Racial, eu estou aqui com a Andréia, né, Andréia Pereira, minha colega jornalista, né, diretora institucional lá do Instituto Federal, professora também, né, Andréia? Um pouco ativista, né? Todo mundo é meio ativista. Sou licenciada. Ativista, com certeza. Né? Todo mundo. E aí a gente vai discutir um pouco sobre filmes que abordam esses temas do racismo e do preconceito. Aí a gente está pensando em falar sobre 3 filmes, que é o 12 Anos de Escravidão, o Histórias Cruzadas e o Corra, que é uma boa mistura de suspense, drama, comédia e é um filmaço. Na verdade, os 3 são filmaços, né, Andréia? Maravilhosos. Maravilhosos. Né? Então eu vou começar com 12 Homens de Escravidão, né? 12 Anos de Escravidão é a história de um negro, né, que acaba sendo transformado num escravo, né, porque ele era um liberto, é transformado em escravo, vai para o sul dos Estados Unidos e durante esses 12 anos ele tem que enfrentar todas as dificuldades, todos os sofrimentos, tentando recuperar sua liberdade. E aí, o que você achou do filme, André? Gente, esse filme, ele é um filme, assim, fantástico. E o personagem é o Solomon, né? Ele... Inclusive, é um filme baseado numa história real, né? Um filme que conta uma história verídica. E o peso desses 12 anos de escravidão, a gente consegue sentir, enxergar no roteiro do filme, sabe? Então, ele era um negro livre, liberto, meio que por engano ele é sequestrado e ele a todo momento fala que ele é livre, que ele não é escravizado, que ele não pertence a nenhum senhor. E esses 12 anos de escravidão que ele passa sendo livre, né, é muito representativo, Elpidio, porque mostra o quanto ele foi, mesmo sendo livre, ele foi coisificado, sabe? É como se o negro... Na verdade é isso. O negro, na sociedade escravista, ele não é ser humano, ele é propriedade, ele é objeto. Ele é um objeto. Ele é objeto, ainda que ele seja livre, entende? Então, são 12 anos de escravidão que ele passa até conseguir a liberdade novamente, mas esses 12 anos é uma vida. Entende? É uma vida para ele. Tanto é que quando ele volta, os filhos já estão grandes, ele perdeu uma vida, né, por conta da escravidão. Se nós fizermos um paralelo com a questão atual e com a realidade, é isso. A escravidão, ela tira a vida do negro, não só 12 anos, entende? E ainda que nós somos negros libertos oficialmente,
nós ainda somos coisas, nós ainda somos tratados como objeto, como coisificação. Nossa humanidade ela foi retirada com o processo de escravidão. E foi isso que aconteceu durante os 12 anos dele, toda a humanidade. E ele era uma pessoa intelectual, né? Além de livre, ele tocava violino. Ele tocava um instrumento musical. Ele tocava um instrumento, se não me engano, era violino. Ele tinha toda uma formação intelectual. Intelectual, cultural, elitizada, inclusive, né? Tanto é que um dos senhores, né, um dos donos dele, o último é o que inclusive ajuda ele a tentar resgatar a liberdade e tudo. Só que outro ponto interessante desse roteiro é que o dono dele, sendo branco, ele é contra o sistema, mas ele também não faz nada para resolver. Ele é um dono bom, entende? Então, assim, ainda que esteja num sistema escravocrata, ele é um dono bom. Mas isso não tira desse dono a responsabilidade de estar lucrando, usufruindo, usurpando da vida, da dignidade, da humanidade de uma pessoa. Então, será que é um dono bom mesmo, né? E aí tudo isso também está ligado à questão da evolução do capitalismo, né? Inclusive, eu estava até lendo, nesse filme 12 anos de escravidão, tem um conceito que Marx e Lukács trouxe, que é o conceito de reificação ou coisificação, né? Que é exatamente isso. Com o avanço do capitalismo pelo mundo, o negro, dentro dessa perspectiva da coisificação, da reificação, ele é um objeto, ele é uma mercadoria, então toda a humanidade dele é retirada e todas as relações do negro com o mundo, com os espaços, todas essas relações são por meio de um processo de coisificação, de reificação. Então, esse dono, que ainda seja uma pessoa boa, entre aspas, é um dono que enxerga o negro pelo processo de reificação. Exatamente. Ele é uma coisa, ele é um objeto. E aí é o ponto que você tocou, talvez, assim, no grande... É o grande subtexto do filme, né? O filme é dramático, o filme tem todas as lutas que o personagem faz, o filme mostra as torturas, né, o sofrimento ao qual os escravizados estão sujeitos, mas o grande lance do filme, que se a gente for fazer essa reflexão, é a questão da coisificação. É você transformar o negro e a negra num objeto. Sendo um objeto, você vai poder fazer qualquer coisa com ele. E aí vem a questão do dono bom. Ele é o dono bom, mas ele ainda é dono. Ou seja, é aquela questão, eu tenho uma roupa, se eu preservo essa roupa, ou se eu desgasto essa roupa, eu tenho um brinquedo, se eu tomo cuidado com esse brinquedo ou não, eu ainda continuo tratando dessa maneira. E aí eu não me preocupo porque eu estou coisificando a coisa. Essa é uma coisa que está no filme, é uma ideia que está no filme, que é absolutamente sensacional. Eu acho que é uma das coisas mais legais do filme, quando você percebe todo esse subtexto aí, que está lá como subtexto, não vai ter um discurso de explicitação disso, mas de querendo ou não, ao assistir o filme, isso vai entrando na sua cabeça, essa ideia vai ficando na sua cabeça. E aí você vai pesquisando, você vai lendo e você começa a enxergar o que acontece até hoje, né, Andréia? Exatamente, é essa a questão, porque não é filme, não é ficção, entende? Está na realidade. E a gente pensa, não, o sistema escravocrata acabou, então isso não acontece mais. Não, continua acontecendo. O negro ainda é tratado nesse processo de coisificação, ainda que ainda que a gente não esteja mais nesse sistema escravocrata, né? Então o filme, que inclusive é um filme recente, né? É um filme recente, assim, a história do filme não está no início do sistema de escravização, né? Ele já está, embora o sistema não tinha acabado oficialmente, a escravidão não tinha acabado oficialmente, mas está bem no fim ali, quase acabando a escravidão no Brasil não, nos Estados Unidos. E isso perdura, eu penso, sabe? Isso perdura até hoje. Então, o negro ainda é considerado uma mercadoria. O que é a mercadoria? O que é objeto? É aquele objeto que serve ao seu dono. Então, por isso que é muito comum uma sociedade racista considerar o negro em posições de servidão, sabe?
essa coisificação faz com que a gente se espante com uma pessoa negra que seja intelectualizada como personagem do filme, né? E duvide, inclusive, dessa liberdade dele. Então, da mesma forma que as pessoas duvidavam da liberdade do protagonista do filme, ainda hoje as pessoas duvidam da liberdade de que o negro pode realmente ocupar os espaços que ele ocupa. É um filmaço, foi inclusive indicado a Oscar, me parece que até ganhou alguns Oscars também. E aí a gente passa para o nosso segundo filme, que é o Histórias Cruzadas, que é uma história de... São 3 mulheres, né? Tem ali por volta dos anos 60, os movimentos civis, e como é que essas histórias se cruzam nessa trajetória dessas personagens para encontrar o seu espaço, se mostrarem como algo além de objetos femininos, né? E lidar também com a questão do preconceito e do racismo, porque nós estamos falando dos anos 60, né? Das reivindicações, das lutas pelos direitos civis nos Estados Unidos, né? Sim, e é um filme que também tem essa questão da coisificação, mas o que me chama mais atenção nesse filme são as histórias das mulheres, né? Qual é o papel da mulher negra nessa sociedade racista, né? Nesse sistema escravocrata. E o filme Histórias Cruzadas mostra muito bem qual é esse papel, né? Esse papel é o papel de babá, o papel da empregada dentro de casa, de servir a madame, né? De ser até mãe dos filhos das madames e não ter direitos, né? Os direitos das empregadas que nós alcançamos hoje, na verdade, essas reivindicações já vieram de muito tempo. Então, é um filme lindo, muito triste, lindo no sentido, assim, da revolução que essas mulheres causaram, sabe? A união delas. E o fato, como é que essas mulheres conduzem a narrativa, né? Porque é exatamente isso. É um filme que tem uma evolução feminina. E aí tem mulheres brancas e mulheres negras que têm as brancas têm os seus privilégios, mas no fundo elas não deixam de ser todas invisibilizadas porque são mulheres. Exatamente. Só que a mulher negra é ainda mais invisibilizada, né? Mas é interessante como que a união dessas mulheres negras e a branca, que a escritora do livro, que vai tentar reunir todas as histórias. Que vai contar, de certa forma vai difundir as histórias. Difundir as histórias e que abraça essa causa, porque ela também sofre as consequências, né, por ter abraçado essa missão de escrever um livro contando as histórias que as mulheres passavam nas casas trabalhando. E eu acho muito interessante esse papel, porque ela como branca, ela reconhece, na verdade, ao longo do filme, a evolução do filme, essa mulher branca, essa escritora, ela reconhecendo a crueldade do sistema em que as mulheres negras estavam inseridas. É como se ela tivesse um processo de reconhecimento do racismo, um processo de reconhecimento da violência a que estavam sujeitas essas mulheres negras, e ela se desconstrói o que é até um absurdo numa sociedade como a que ela vivia, né? Porque ela foi estruturada para ser racista, para ser preconceituosa e para lidar da mesma forma que as outras mulheres. Então, essa mulher branca, ela se distancia, ela é diferente. Ela se distancia das outras mulheres brancas da mesma classe. Na realidade, é como se fosse, por exemplo, uma sociedade onde você tem essas, usando a terminologia nossa, né, umas sinhazinhas, que elas sofrem a opressão dos seus senhores, né, dos seus maridos, né, dos seus homens, e aí elas vão descontar nas suas mucamas, nas suas escravas, nas suas empregadas que estão lá à disposição dela. E aí essa personagem, ela tem uma trajetória interessante, porque não basta, por exemplo, você falar assim, eu não sou racista. Tudo bem, você não é racista, mas o que você faz para não ser racista? Porque simplesmente falar não deixa de ser uma coisa de um compadrio, né, de uma compactuação, né? Porque a questão é você efetivamente atuar para que isso mude. E o filme mostra justamente esse despertar. Uma coisa que eu acho legal nesse filme é o fato de que o filme está centrado na abordagem da perspectiva feminina. A gente vê geralmente filmes com
que discutem a escravidão, mas ainda, se a gente fizer um levantamento, eu acho que, infelizmente, a maior parte dos filmes vão ter protagonistas negros. Talvez tenha um casal negro, né? Mas é muito difícil você ter filmes em que vão ter protagonistas mulheres negras buscando seu espaço, até porque a gente sabe que tem a questão do machismo, né, André? E se a gente for discutir aí, a coisa vai ficando mais complicada. Até dentro, né, do movimento antirracista, do movimento racista, na verdade, dentro dessa questão racial, a dor do homem negro, pelo menos no caso do filme 12 anos de escravidão, tudo bem que é a história do protagonista, mas o filme todo, ele apresenta mais as dores dele, né? No Histórias Cruzadas, são as dores das mulheres negras. E elas não têm voz, elas têm voz, mas a voz delas, elas são silenciadas, né? E o caminho, o instrumento que elas conseguem para ecoar a voz, o grito delas, é a escrita, é o livro, né? O que é muito mais interessante porque não eram todas as mulheres negras que sabiam escrever, que sabiam ler, né? Então tudo começa, inclusive, com histórias orais que são registradas pela mulher branca, outras pessoas enviam histórias. Então, assim, é a voz das mulheres negras num registro escrito, é um grito, é uma luta, uma revolução de mulheres que são constantemente silenciadas. Isso é magnífico. E é extremamente importante o filme, digamos assim, o filme abordar essa perspectiva de registrar, né, André? A questão do registro, que é algo tão importante hoje. Né? De registrar. E todo mundo fala, é filme, é ficção, uma coisa que aconteceu e não acontece mais. Não, é a mesma coisa. A gente vê essa mesma estrutura na realidade. Mulheres negras que trabalham em casas de famílias, que não têm os seus direitos preservados, que não têm os seus direitos legitimados, né? Tudo bem que agora tem uma lei, né, das empregadas, mas ainda assim os patrões, né, as patroas, as madames, elas continuam usurpando os direitos dessas mulheres negras. É a mulher negra que deixa de cuidar do seu filho para poder cuidar do filho dessa patroa. Muitas vezes, isso a gente viu recentemente na nossa sociedade, de quantas mulheres brancas que convidavam, entre aspas, mulheres negras de cidades menores, cidades do interior, para trabalhar na casa. Na verdade, era uma escravidão, na verdade, né? Para morar na casa e achar que a comida era o salário, sabe? Então, Histórias Cruzadas, eu faço um paralelo que se cruza também com as histórias das mulheres negras na contemporaneidade. Perfeito. E aí a gente está chegando ao nosso terceiro filme, Corra. Que esse, eu acho que todo mundo já ouviu falar, é um filme dirigido pelo Jordan Peele, um comediante americano que enveredou pela direção de filmes de suspense, né? E foi um dos grandes sucessos do cinema recente. O Jordan está aí com a trajetória extremamente consolidada, já logo esse ano sai o terceiro filme dele, que mantém essa pegada de ficção científica, terror, suspense. E o Corra é muito interessante porque ele também vai tratar da objetificação, né? São aquelas... eu vou falar o spoiler, porque afinal de contas, se você não viu o filme ainda, eu lamento muito. Corra, né? E assista. Corra para assistir depois que eu falar o spoiler, porque os corpos negros, eles são escolhidos para que, através de uma coisa meio ficção científica, meio manipulação metapsíquica, sei lá, o cérebro dos brancos seja colocado num corpo de um negro que tem mais resistência, que tem mais força e que vai permitir que essa pessoa viva mais tempo. E aí eles são escolhidos e são selecionados como um animal, né? Um pedaço de carne para ser utilizado, um corpo para ser utilizado por esses brancos. E é um filmaço, né, Andréia? Nossa, maravilhoso. Além de qualquer discussão, é um excepcional filme de suspense e uma pegada de terror ótimo, né? Sim, sim. Talvez um telespectador desatento nem vai conseguir compreender de início que é um filme que trata muito sobre racismo. Talvez o espectador desatento ficasse até meio estranho e falasse, mas esse filme, o personagem principal é negro? Por quê? Porque geralmente tem esse detalhe também, né? Exatamente. E assim, é um filme que carrega todos os estereótipos relacionados ao homem negro, por exemplo. A questão da objetificação, né, do homem negro como um homem potente, né, um homem resistente, forte,
O que até inverte um pouco, que isso não é muito discutido ainda pela mídia, porque as mulheres são mais objetificadas sexualmente, mas nesse filme é o homem, né? E como, se a gente for tirar um pouco a parte mais científica, a parte mais ficcional do filme, a gente pode perceber como que o homem negro ele é visto na sociedade pelas mulheres brancas, né? Então tem inúmeras discussões dentro desse filme, as relações interraciais, né? Homens que se relacionam com mulheres brancas, e por que isso acontece e as consequências disso, porque isso não é muito discutido na sociedade também, né? Porque a pessoa que se relaciona com uma outra pessoa, né, de uma etnia diferente, ela vai sofrer as consequências. E ele não pesou nessas consequências, mesmo recebendo os alertas do amigo, né? Então ele foi até o fim dessa relação e acabou sendo a presa, né? Acabou sendo o objeto ali até conseguir escapar. André, então, a gente já está chegando no final, né? E uma coisa que eu acho muito interessante é que os filmes, eles têm títulos muito, muito objetivos nessa questão, né? 12 anos de escravidão, Histórias Cruzadas e Corra, né? Porque o personagem, ele tem que correr, o filme, igual você falou, ele é até acelerado, porque se ele não correr, ele não se salva, e se ele der bobeira, passam por cima dele, né? Exatamente. Assim infelizmente, a vida das pessoas negras, né? Especialmente aqui no Brasil, dessa corrida para ocupar o seu espaço, dessa corrida contra o racismo, dessa corrida contra pessoas que ainda querem nos matar, que ainda querem nos destruir, sabe? E a gente precisa correr desse sistema para que a gente possa sobreviver. Isso é muito forte. Muito forte mesmo. Gente, nós estamos chegando ao final do nosso quadro, foi extremamente legal, né, André? Foi um prazer recebê-lo aqui novamente, Obrigada. né? E a gente encerra o programa. Próxima semana nós estamos de volta com mais um tema extremamente interessante, extremamente atual. E contamos com a presença de vocês aí curtindo, assinando o canal, compartilhando. E lembre-se, ele está sendo exibido no YouTube, no canal da TV FUNORTE, também no canal 12 da NET. Muito obrigado para todos e até a próxima. Andréia, até mais, hein? Até mais. Assistam aos filmes. Isso aí, acompanhe os filmes, isso é importante.